para que a pessoa consiga entender o dispositivo de lei. E quando o deputado, o senador, o vereador, qualquer que seja o parlamentar que faz a lei, que está no poder legislativo, ele faz a lei com o fim de orientar determinada conduta, né? De cercear uma conduta do Estado, de garantir um direito. Então, nesse tempo todo aí, a gente vai pegar o entendimento das leis. Tem muita gente que às vezes não está lendo, né, há bastante tempo, né? E a questão que a gente vai estar trabalhando aqui é a pessoa fazer uma leitura, né? Desde o início mesmo, bem básico, para a pessoa conseguir entender o funcionamento das leis e a partir daí ela se aprofundar em entendimento jurídico, onde ela analisa os princípios, onde ela analisa algumas regras jurídicas que vai fazer com que ela compreenda os dispositivos de lei. Na aula passada, a gente vai fazer agora uma retrospectiva, né? A gente falou o seguinte, a gente falou do surgimento das leis, né? Onde a gente abordou a lei mais antiga, né? Historicamente falando, a lei mais antiga é o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, que é 1700 a.C. Esse código era escrito em pedra, né? Lá então foram achadas várias pedras onde haviam uma série de leis, parece que em número de 300, salvo me engano. Quer dizer, o legislador tinha que ser bom de bater o martelinho para ele escrever a lei. Se ele errasse alguma coisa lá na pedra, eu acho que ele tinha que jogar aquela pedra fora e fazer outra, né? Então deve que dava muito trabalho naquela época. E essas leis, elas surgiram para elas regulamentar, né, alguns direitos das pessoas, para elas fazer com que a regra de convivência fosse mais tranquila. Por quê? Thomas Hobbes, que foi um filósofo antigo aí, ele falava o seguinte, o homem é lobo do homem. Por que ele dizia isso? Porque no entendimento dele, o homem já nascia mal. E a partir do momento que o homem nasce mal, ele começa a lutar contra os outros para ele satisfazer os interesses pessoais dele, né? Então, lá nos primórdios, o homem, o mais forte era que submetia os outros à vontade dele, né? Quer dizer, então, cara, não havia ali naquela sociedade uma tranquilidade para as pessoas se desenvolverem, para as pessoas cultivarem terras, plantarem, fabricarem algum artefato que ia facilitar a vida dessas pessoas. Por quê? Porque ele era a lei do mais forte. Só que o homem, cansado de sentir isso, de viver entre o medo, né, a coação do mais próximo, foi aí que os homens decidiram, entrou-se em um momento de razão, onde o homem percebeu que a lei é que iria ajudar ele, as regras. Aí eles elegeram um soberano, elegeram uma pessoa para que essa pessoa pudesse cuidar dos interesses deles, pudesse ser o juiz, ser o cara que ia fazer as regras e que ia aplicar as regras, né? Aí ele dá o exemplo de Leviatã, um peixe lá da Bíblia, um peixe grandão, que ele fazia medo dos peixes médios para eles não pegar o peixe pequenininho. Então o soberano era essa figura, é um cara poderoso, um cara forte, né? um chefe aí de tribo naquela época, né? Onde a palavra dele, ela sobrepunha qualquer outra coisa. Então, nessa perspectiva aí, a gente entende o seguinte, que aquela primeira lei lá antigamente, ela foi se aprimorando, assim que a sociedade foi evoluindo, né? Por exemplo, a própria pena de morte mesmo, a pena de morte hoje no Brasil, hoje ela existe? Não, só em caso de guerra. Então ela existe. Ela existe como exceção, não como regra. Mas quando é que a pena de morte parou de ser aplicada no Brasil? Você já viu falar do caso de Mota Coqueiro? A fera de Macaú? É o seguinte, tinha um cara fazendeiro lá no norte fluminense, lá no estado do Rio de Janeiro, né? Na época lá era na parte norte lá, né? Dessa região fluminense. Esse cara, ele era dono de muitas posses, era um cara poderoso. Esse cara, ele esperou o primo dele viajar para um lugar longe para ele
chamar a moça, né, que esse primo tinha um relacionamento, para ele até casar com ela. Quer dizer, né, nessa perspectiva aí, depois essa mulher morreu, né, de morte natural e casou com uma outra. E quando ele casou com essa outra mulher, passado um tempo, ele teve um relacionamento com uma pessoa que morava nas possessões dele lá, né, naquelas fazendas dele lá. Então, essa pessoa era casada, né? E aí, isso chocou muito a população, né? O pessoal já tinha uma rixa contra ele, que ele era um cara muito de grande influência no meio do poder público lá da região, um cara recebido por imperador e tudo. Então, o que acontece? Passado um tempo, o pessoal linchou ele lá em determinada região da propriedade dele, e após isso, os familiares dessa pessoa que havia sido engravidada, eles morreram lá numa chacina brutal, onde mataram crianças, adolescentes, matou os adultos também, em número de 9 pessoas. E isso chocou muito a população, o pessoal ficou extremamente chateado com isso tudo. Então ele foi levado à forca, na época era a pena de forca, ele foi levado à forca, até aí tudo bem, né? Só que é o seguinte, passado um tempo, descobriram que ele era inocente, né? Porque o pessoal falou, não foi ele que matou. Isso veio de quê? Veio de uma confissão de um escravo, que ele foi e confessou para o padre, né? E aí, a partir daí, o pessoal descobriu que ele era inocente. Então a história costuma dizer que foi nesse momento que Dom Pedro extinguiu a pena de morte. Quer dizer, segundo dizem, foi um dos maiores erros da justiça. Tem o caso dos irmãos Naves também, né? Você deve conhecer aí. Quer dizer, então, claro que não foi pena de morte, mas foi um caso onde a justiça falhou, né? Então, quer dizer, a pena de morte no Brasil hoje, ela só é aplicável em quais casos? No caso no caso que está inserido no artigo 5º, inciso 46, salvo me engano, no caso de guerra declarada, né, conforme artigo 84, inciso 19, onde prevê o quê? Prevê pena de morte nos casos de crime militar. Né? Crime militar o que seria? Seria tanto militar quanto civil, que fazer o quê? Que fazer uma espionagem em prol do outro país com o qual o Brasil está tendo conflito, né? Um cara que se deserta no meio de uma guerra, né? Que ele deixa o conflito e foge. Isso é punível com pena de morte. Qual é o método utilizado? Lá no Código Penal Militar, lá fala o seguinte, que aplicar-se-á a pena de fuzilamento, né? Então, a gente tem que ter essa perspectiva, né? O direito à vida, que está inserido no artigo 5º, ele não é um direito absoluto. Em determinados momentos, algumas coisas vão sobrepor esse direito em prol de algo maior, né? Em prol de um coletivo, em prol da segurança do país, talvez. Então a gente analisou o surgimento da Constituição da República, né? A nossa Constituição, onde ela foi feita em 1988, qual que era a circunstância histórica daquela época? As pessoas elas estavam acabando de sair de um regime militar duro, um regime selvagem, onde as pessoas não tinham liberdade de expressão, onde as pessoas não tinham determinadas liberdades, onde elas não tinham a tutela do Estado, né? O Estado era repressor, era uma figura repressora. Então, foi aí que, após o movimento de diretas já, elegeram-se pessoas para que elas fizessem a Constituição, né? E essas pessoas, elas são o poder constituinte originário, né? Que vem desse local aqui que eu desenhei na última aula. Aliás, aqui é o contrário. Alguém sabe o que é isso? Brasília. Brasília, não é? E aqui é onde tem o Congresso Nacional, que é composto por deputados e senadores. E são eles que fazem as leis no Brasil, né? As leis federais
ela passa pelo processo legislativo aqui, onde as casas votam, né, e se encaminha à promulgação através do presidente da República. Então, esse aqui é o Poder Legislativo Federal, né? O Poder Legislativo Estadual, qual que é o Poder Legislativo Estadual? Assembleia. Assembleia Legislativa. E o Poder Legislativo Municipal? A Câmara dos... E o Poder Legislativo Distrital, do Distrito Federal? Os deputados distritais. Os deputados distritais, né? Então lá você tem deputado distrital e deputado federal. Aqui você tem deputado estadual e deputado federal, né? Então esses são os parlamentares, são eles que fazem as leis, né? Então, voltando nessa perspectiva, a primeira Constituição ela surge em 1210, onde o rei João Sem Terra, um rei inglês, um rei poderoso, ele chegou ao poder através de morte de parentes, pessoas próximas. Ele chegou ao poder de uma forma um pouco estranha, e isso fez com que chocasse alguns barões, e mais alguns fracassos dele como rei. É aí que surge o desejo do pessoal de querer limitar as ações dele, né? Aí os barões eles fazem uma carta, onde ele tem que aprovar essa carta ali, e começa a Constituição, né? Ali se inicia uma lei onde ela limita o poder do soberano. Quando é que surgiram os reis? Bem, os reis surgiram na seguinte circunstância. A gente lembra, né, da época de Cristo, lá, né, Pôncio Pilatos, né, o imperador lá, tinha o rei Herodes, não é isso? Então, aqui tinha Israel, né, que a região era a Palestina, que se submetia ao poder central, que era Roma, não é isso? Então, Roma teve uma série de... os bárbaros saquearam Roma, eles invadiram Roma várias vezes. Quem são os bárbaros? Qualquer outras pessoas que não assimilam a cultura e a língua de Roma, né, do povo romano. A língua era o latim. Então, esses povos bárbaros aqui da Mongólia, eles empurraram lá os hunos, visigodos, né, eles invadiram aqui. Então, eles invadiram para quê? Para buscar a terra fértil. Então, quando eles invadiram aqui para buscar a terra fértil, esse pessoal aqui saiu empurrando, né, um efeito cascata. E aí invadiram Roma, saquearam a cidade. Então o Império Romano ele se sentiu incapaz de garantir a segurança para as pessoas nas cidades. O que o pessoal fez? O pessoal foi para as vilas, o pessoal foi para o campo. Quando o pessoal foi para o campo, em que perspectiva? Na seguinte circunstância: tinha um poderoso onde ele, né, levava esse pessoal para o campo, garantia a segurança deles. Eles eram subordinados a um poder real, a um poder de um rei, né? Tinha aqui, por exemplo, vários reinados, né? Aí, esse rei, né, que eles diziam que o poder dele emanava de Deus, né? Poder absoluto e um poder divino. Ele era escolhido por Deus no entendimento deles, porque tinha uma carta de Paulo lá para Coríntios, não sei, que ela dizia que o poder ele emana de Deus, né? Mas eles traduziram isso de uma forma que viesse a facilitar o rei, né? Como outros filósofos fizeram, Maquiavel, quer dizer, o cara, eles criaram teorias para justificar que o rei teria que ter aquele poder. Qual que é o poder? Poder de vida e morte sobre os seus vassalos, né? O cara falava, fulano morre hoje, Bertano vai lá para a guerra, né? Então, era esse o momento que acontecia. Então tinha que ter alguma coisa para limitar o poder desse rei. E o pessoal tentou, através de movimentos, né? Movimentos sociais, que é o quê? É o povo se indignar e se reunir para buscar melhorar alguma coisa. Aí, lá na França, né, surge o quê? Surge as teorias iluministas e a Revolução Francesa. Por quê? Aqui a gente tinha o Estado francês. Aqui a gente tinha a nobreza, aqui era o clero, e o resto aqui era o povo. Então, o povo tinha que trabalhar para sustentar essas duas classes, e trabalhar de uma forma desumana, trabalhar de uma forma escrava. Então, esse povo, eles se revoltaram, tomaram o poder, derrubaram o rei, levaram ele à guilhotina,
E aí surge o quê? Surge o que se chama de república, res pública, coisa pública, que é uma coisa que ela é governada pelo povo. E aí é que surge o quê? Surge as coisas que vão influenciar a gente aqui. No Brasil, em outros países, surge a carta lá das 13 colônias lá nos Estados Unidos, né? Estados Unidos se vê livre e começa a influenciar os outros países para que eles também fossem países livres, né? Aqui na América. Então, é aí que surge essa ideia de república, essa ideia de coisa governada por todos, democracia, né? A democracia que vem lá da Grécia Antiga. Então aqui a gente fez uma breve análise de qual que é a função da Constituição e como é que ela surgiu, né? A gente fez uma análise sobre o artigo 1º, quantas horas aí, por gentileza? 9h37. Quando der 10 horas, vocês me falam, vocês vão ter aula de lei de execuções penais. Então, voltando ao assunto, nós vimos o artigo 1º, né? O artigo 2º, 2, 3 e 4. E a gente parou no 5º. Como a maioria não estava aqui, a gente vai fazer uma análise a respeito desses artigos aí, né? Para ter uma base. O artigo 1º, ele fala o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se Estado democrático de direitos e tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Quer dizer, a República, a coisa pública federativa formada pela união dos estados, municípios e do Distrito Federal. Então, quer dizer, você tem uma federação, onde você tem entes autônomos, né? Aquele estado ele vai governar da maneira dele, porém subordinado às leis federais, né? Quando o Fernando Henrique queria privatizar uma usina aqui, aí o Itamar foi lá e encheu de PM lá, falou, não, aquilo vai privatizar. Quer dizer, dá uma certa autonomia, né? Não é aquela coisa assim, a União falou, acabou, não. Dá uma certa autonomia, né? Então, quer dizer, Distrito Federal, municípios, Estado e a União são entes federados, são 4 entes federados, formados pela união indissolúvel dos Estados, municípios e Distrito Federal, constituem-se em Estado democrático de direito. Por que é Estado democrático de direito? Ora, a gente viu que para que um Estado seja justo, seja igualitário, ele tem que ter fundamentos no direito. Lá nas antigas já tinha isso, lá na época de Moisés recebeu a lei das 12 tábuas, né? Desde aquela época é bíblico essa questão de haver leis para que elas obriguem um Estado a não extrapolar o seu poder, porque o objetivo do Estado é gerenciar os recursos, é governar uma população. E a partir do momento que ele é subordinado a leis, onde o princípio da legalidade, anotem aí por gentileza, o princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2, e artigo 5º, inciso 39. Esse princípio da legalidade, ele limita o poder do Estado. Ele diz o seguinte: o poder público só pode fazer o que está previsto em lei. E as pessoas, os particulares, eles podem fazer tudo que não esteja proibido em lei. Olha a diferença. Um pode fazer só o que está previsto em lei e o outro não pode fazer qualquer coisa que não esteja proibido em lei. Isso é o princípio da legalidade. Por que eu disse inciso 2 do artigo 5º? Porque o inciso 2 fala, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E o 39 fala o seguinte, não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia combinação legal. Quer dizer, você cria regras muito bem definidas e claras, para que não haja injustiça. Seguindo isso, o princípio também da irretroatividade da lei penal mais pesada, né? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, artigo 5º, inciso 40. Então,
Isso por quê? Porque a gente está analisando o Estado democrático de direito. E tem como fundamentos a nossa República. Quais são os fundamentos da nossa República? Quais são os princípios que vão reger esse Estado? Aí, artigo 1º, inciso 1º, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Depois, algumas apostilas não tem, vocês pegam na internet, eu mando para vocês, vocês imprimem para ter do artigo 1 ao 4. Então, artigo 1, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Como é que a gente vai fazer para decorar esse troço? Aqui a gente vai pegar a inicial de cada uma, né? Então, quando você vê lá, é princípio da República, porque lá na prova cai bem literal, né? Cai o conceito literal ali. Então, como é que a gente vai gravar esse troço? Socidivaplu, né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Então, a gente vai gravar essa palavrinha. Ela é importante, porque ela é o princípio de toda a lei. Ela é o princípio da República. Ela é o funcionamento da máquina maior, né? Então, é essa palavra aqui, gente. Socidivaplu. Isso aqui vai ajudar vocês a gravar esse conceito aí dos princípios. Vamos lá, vamos. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Os valores sociais do trabalho. Faz o seguinte, essas questões vão estar no vídeo, aí vocês dão uma passada lá, só para a gente poder correr com a matéria, porque como é pouco tempo, aqui é o seguinte, ó, eu vou fazer uma breve explicação para vocês de como é aqui, depois vocês vão ver no vídeo na íntegra aí para poder fixar mesmo o negócio, entendeu? Soberania é só vocês lembrar de quê? Lembrar do peixe lá, né? Do Leviatã lá da Bíblia, quer dizer, soberano, toma decisões sem interferências internas ou externas. Internamente, né, ele tem o poder ali, e externamente ele não está sob tutela de nenhum outro país. Estados Unidos, ninguém invadiu lá. Então esse Estado brasileiro, ele tem que ter a soberania, ele tem que poder tomar suas próprias decisões. A ONU não, que vocês têm que extraditar o italiano lá ou não sei o que. Quer dizer, o Brasil não, peraí, nós vamos fazer o que a gente entende ser melhor para o povo brasileiro. Ah não, que a tortura na época do militarismo lá e tal, que torturaram e tudo, aí o Brasil não. Aquilo ali a gente anistiou. A ONU não, mas não tem imprescritibilidade para tortura. Então, o que se submete é o seguinte, a lei brasileira é ela que se sobrepõe a resoluções da ONU, a todas essas coisas aí. Só se permite o que a Constituição emendar com status de lei constitucional. Isso aí está onde? Isso aí está no artigo 5º, parágrafo 4º, parágrafo 3º. Olha lá no final, quem tem o artigo 5º aí, já quase no 6, quase no artigo 6, onde fala que os tratados e convenções de direitos humanos internacionais que forem submetidos nas duas casas em votações por 3/5 da maioria dos membros têm status de emenda constitucional. Quer dizer, nós estamos falando o seguinte, que se um cara faz uma lei lá dos direitos humanos, essa lei aí, agora a pessoa tem o direito de fazer uma cirurgia para troca de sexo, né? Então, o Brasil só vai permitir isso se ele passar por esse rito aí que está descrito no artigo 5º, inciso parágrafo 3º, né? Onde tem esse rito de uma aprovação de lei, né? Tendo esse rito, vai ter um status de emenda constitucional. Então, soberania. A cidadania é a condição de você poder participar de um governo, você poder votar, você ter os seus direitos como cidadão garantidos
O Estado não vai desapropriar sua casa, né? Não vai haver aí, não deve, não pode haver aí uma arbitrariedade do Estado no trato com o cidadão. Se você vai solicitar um atendimento médico, né, você tem que ter o direito ali de ser atendido. Então isso é cidadania, isso é você gozar dos seus direitos, de participar do processo, de votar, né, de até ser votado. Então, essa é a cidadania. A dignidade da pessoa humana, ela decorre da seguinte circunstância: a gente não vai poder deixar que uma pessoa seja tratada de maneira indigna pelo Estado, né? O Estado obrigar a pessoa a fazer alguma coisa que não tiver descrito em lei, né? Igual no caso daquela menina lá do Pará de 14 anos que foi presa junto com 20 homens, né? Você vê, ela é mulher, né? Ela tem 14 anos, ela é menor. Então, o poder público fez isso. Quer dizer, nós estamos no século XX, né? Século XXI, a gente está vendo toda essa perspectiva aí. Isso é muito, às vezes a lei é muito literal, mas mesmo ela sendo literal, há violação dela, né? Tem o caso daquele juiz de Sete Lagoas lá, Edilson lá, alguma coisa. Ele falou que a mulher, ela era abominação, né? Quer dizer, ele falou, não, é o seguinte, que os direitos, o homem tem que ser o chefe de família. Quer dizer, ele veio com um conceito lá de antigamente, onde realmente o homem era o chefe de família, né? A mulher não tinha direito, por exemplo, de constituir uma empresa sem a permissão do homem. Ela era considerada incapaz. Então isso a mulher foi conquistando no passar do tempo, né? E isso é a questão da dignidade da pessoa humana. No caso dos valores sociais do trabalho e da lei de iniciativa, a gente tem o quê? Valores sociais são aqueles valores do trabalho onde você vai garantir que a pessoa tenha a liberdade de trabalhar, onde você vai dar à pessoa todo o crédito, né, para que ela exerça suas atividades sem que o Estado, como acontece lá em Cuba, né, onde todos os meios de produção pertencem a Cuba. E outra, a livre iniciativa, ela é o direito do cara de constituir uma empresa, de abrir um empreendimento. Lá em Cuba não, lá na China, são países comunistas onde o Estado detém todo esse poder. Você vai só abrir uma empresa se eu quiser. Quer dizer, isso não é a livre iniciativa. Aqui no Brasil a gente garante. Valores sociais do trabalho da livre iniciativa, o pluralismo político. O que é o pluralismo político? Vários partidos, né, ter como causa, por exemplo, vamos resumir rápido aqui. Tipo, tem o PT, né? Isso. Tem o PMDB, PSDB. E qual país que não tem o pluralismo político? Que a gente lembra aqui, que a gente conhece e a gente sabe. Não tem? China. A China, Cuba, Camboja, Vietnã, né? São países que eles têm só um partido dominando ali e pronto, acabou. Né? Não tem oposição não tem ideologia oposicionista. Isso não é saudável, né? Porque o homem ele tem que ser fiscalizado. E quando eu falo em fiscalização, aí a gente entra nos 3 poderes da República, que é o artigo 2. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Quais são os poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Quer dizer, são 3 poderes da União que eles se fiscalizam, né? A teoria de Montesquieu lá, a teoria dos freios e contrapesos, onde um fiscaliza o outro, né? Então, o poder legislativo faz leis, o executivo administra e o judiciário julga. A gente não vai poder aprofundar muito nessa aula não, porque o nosso foco hoje é tentar entrar no artigo 5º já, né, com a perspectiva de, até a próxima aula, a gente poder já estar no meio dele. Por quê? Porque o artigo 5º tem 78 incisos e 4 parágrafos. Ele é muito grande. Talvez o maior artigo que vocês vão estudar aí, né, em se tratando de artigo. Então, o parágrafo único do artigo 1º, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Todo poder emana do povo. Eu contei uma história antes aqui e eu disse que o poder emanava antes, no caso dos reis, ao rei. Era só um, só o rei mesmo. Isso, o poder ele emanava de Deus, né?
Exatamente. Então, o poder emana do povo, porque nós estamos numa democracia, que o exerce por meio de representantes eleitos. Quem são esses representantes? Os políticos, né? Ou diretamente. Diretamente como? Como é que você vai exercer o poder diretamente? Alguém sabe aí? Do voto. Sim, através do voto e também de uma outra forma. Através de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Quer dizer, você vai lá e vai votar você lá mesmo. Porque, em regra, né, os deputados, os parlamentares, é que votam os projetos de lei, não é isso? Não, no plebiscito, referendo e iniciativa popular, no caso dos dois, plebiscito e referendo, você é que vai votar. No caso da iniciativa popular, o nome já diz iniciativa popular. Você vai iniciar um processo legislativo. Você, com apoio, né, de tantas assinaturas em tantos estados, vai propor a lei da ficha limpa, a lei dos crimes hediondos. Então, por quê? Porque a lei no Brasil ela só pode ser proposta pelo presidente da República, por senadores, deputado, procurador da República. Quer dizer, existe um grupo de pessoas que estão no poder que podem propor as leis, mas isso aqui é uma exceção. Isso aqui é uma exceção. Quer dizer, então, o povo pode propor lei nessa perspectiva aqui. Essa é a iniciativa popular. O artigo 2 a gente já debateu. O artigo 3, ele trata dos fundamentos da República, né? Os objetivos da República. Porque o 1 trata dos princípios, né? Dos fundamentos. E o 2 trata do objetivo. Porque quando você vai abrir uma padaria, né? Você tem o objetivo de lucrar. Quando você vai criar um time de futebol, você tem o objetivo de exercer uma prática desportiva ali, não é isso? Então, o objetivo da República é o quê? O objetivo da República é construir uma sociedade livre, justa e igualitária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, idade, cor, quaisquer outros meios de discriminação. Quer dizer, esses são os objetivos da República. Então você tem os princípios, né? Os princípios aqui, ó. Ó, aqui é a República. Para você manter isso aqui em pé, você tem que ter todos esses princípios: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social, trabalho da iniciativa, pluralismo político. Aqui está a República. Aqui dentro, aqui, o conteúdo dela, aqui, ó, aqui já são os objetivos dela, entendeu? E o que dá fundamento para essa República, o chão dela aqui, ó, porque senão ela vai afundar, né? Aqui é que todo poder emana do povo. Então aqui você tem o poder emana do povo, aqui é os princípios, aqui é o objetivo, e aqui dentro desses princípios aqui, você tem o quê? Você tem a garantia deles através dos 3 poderes, né? Que é o legislativo, executivo e judiciário. O artigo 4, ele trata dos princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil com a comunidade internacional, com organismos, né, com a ONU, com o Mercosul, com outros países, que está no vídeo anterior e vocês vão dar uma analisada lá. No caso do artigo 5º, o artigo 5º ele vai tratar de direitos e garantias fundamentais. Direitos é aquela norma que declara que você tem um direito, tem uma vantagem, né? E as garantias elas são nada mais do que a maneira com a qual você vai proteger esse direito, né? A direito à liberdade. Como é que eu protejo o direito à liberdade? Habeas corpus, direito de receber informações suas, né? Direito de receber um documento seu, habeas data, direito de não ser coagido pelo Estado no exercício, por exemplo, da sua função, né? Você está trabalhando ali, você tem uma padaria, o Estado quer confiscar aqueles bens ali, o Estado quer desapropriar ali, você entra com ações ali, né? Mandado de segurança, são ações que vão garantir seu poder perante o Estado. Princípio de um processo legal, né? As garantias de só haverá crime se houver lei anterior, né?
o direito da pessoa de ter a lei da retroação penal mais branda, não a mais pesada. Porque se você comete um crime ali hoje, amanhã um deputado, né, um senador lá, ele, vou propor uma lei ali para prejudicar aquela pessoa. Quer dizer, ele pode tornar crime o que você praticou. Não, a nossa lei não permite. Se você, por exemplo, praticou uma determinada conduta hoje, né, que ela não é crime, amanhã alguém quiser fazer alguma lei para que ela se torne crime, não é previsto na nossa lei, né? Isso é o princípio princípio da legalidade. No caso do artigo 5º, ele traz algumas garantias importantes, né? Qual que é o caput do artigo 5º, ô Pelicione? Fala sem ler aí, o artigo 5º. O início lá, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Perante todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à sociedade, à propriedade e à segurança dos termos seguros. Isso. Quer dizer, o artigo 5º, ele garante para quem é brasileiro ou estrangeiro residente no país o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Agora, só que tem uma ressalva aí que vocês vão anotar. A ação popular, que é um remédio constitucional, não pode ser impetrada por estrangeiro não residente no país. A ação popular, que vocês vão ver com mais calma depois, que é um remédio constitucional, não pode ser impetrado por estrangeiro não residente no país. E é um remédio? Remédio constitucional. Constitucional? Constitucional, isso, remédio constitucional. Aproveitando o ensejo, quais são os remédios constitucionais, gente? Quais são os remédios? A gente tratou de alguns aqui agora. Mandado de instrução. Fosse impetrado Adquirir. estrangeiro? Constitucional que não. Isso, não pode ser impetrado por estrangeiro que não resida no país. Isso é pacífico entre as legislações. Já o habeas corpus, esse sim pode anotar aí, já o habeas corpus, esse sim pode ser impetrado. Habeas corpus para garantir a liberdade de locomoção, quando alguém se sentir ameaçado por violência ou grave ameaça, né? Mesmo sendo estrangeiro? Mesmo sendo estrangeiro. Como é que vai garantir, né? Senão vai ser fácil pegar ele. Exatamente. Habeas corpus ele pode ser impetrado até por uma criança. Ele pode ser impetrado num papel de pão. Ele é uma ação que O preso faz aí. Isso. Pode fazer. Faz papelzinho lá no dia pro diretor. Peraí só um momento. Deu 10 horas, né? Ô, gente, então vamos só passar aqui rapidinho, fazer uma passagem. Fazer um resumozinho aí. Não deu para bater muito, que agora nós vamos ter a lei de execuções penais, e que é extremamente importante. Tá? É o seguinte, nós falamos dos princípios da República. Quais são? Soberania, cidadania, dignidade, valores sociais. Valores sociais, trabalho, político. pluralismo político. Isso. Quais são os 3 poderes da República? Legislativo, executivo, judiciário. A Constituição do Brasil, ela é de que ano? 1988. As leis, elas são propostas pelos parlamentares. Quais são os parlamentares a nível federal? Deputado federal, senadores, Isso. E a nível distrital? vereador, Deputado estadual. deputado Distrital deputado distrital e deputado federal. federal. Quais são os parlamentares a nível município? Vereadores, deputados estaduais. Isso. A gente falou sobre o princípio da legalidade.
né? O princípio da legalidade, o que ele diz mesmo? Que não haverá pena sem houver uma norma anterior, não é isso? Beleza, gente. Eu peço agora o seguinte, mandem para mim e-mail para a gente enviar para vocês exercício, porque o que vai ajudar vocês vai ser o exercício. Por quê? Para o cara fixar tudo isso aqui que eu estou falando, para o cara entender, para o cara tirar uma dúvida, para o cara chegar à conclusão de que ele realmente absorveu o conteúdo e que ele está seguro de si na hora dele ir lá fazer a prova, é só através do exercício, porque o exercício ele exercita a nossa capacidade de memorizar e de compreender. Então, a gente vai estar disponibilizando uma bateria de exercícios, mas eu peço que vocês enviem para a gente estar fazendo essas correções aí, ok?